tarde a todos e todas, mais uma vez, né? Primeiro, eu gostaria de agradecer ao professor Gustavo Guzmão, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhar um pouco daquilo que eu fiz na UFP, né? Segunda-feira eu estou completando 14 anos de UFP, então eu vou mostrar um pouco para vocês daquilo que eu desenvolvi nos últimos 14 anos aqui na UFP. Eu comecei na UFP em 2006, lá pelo campus de Bom Jesus, passei por Floriano e finalmente cheguei a Teresina, né? Eu sou químico de formação e, dentre as linhas de pesquisas, como o professor Gustavo falou para vocês, aquela que eu mais trabalho é na parte com polissacarídeos naturais e a modificação desses polissacarídeos, que é o título da minha palestra, tá? A minha palestra vai ser dividida em 3 partes. A primeira parte eu vou falar um pouco do programa, da história do programa, de materiais, para aqueles que não conhecem ainda. É um programa que a gente tem muito carinho, porque a gente participou ativamente desde a sua implantação, lá em 2011, né, da sua aprovação. Depois eu vou falar um pouco sobre esses polissacarídeos, para vocês entenderem o que é um polissacarídeo, que tipo de material é esse, o que difere um polissacarídeo do outro. E, por último, eu vou falar da parte das modificações e de alguns trabalhos que nós publicamos nesses últimos anos, tá? Então, nós estamos vinculados à UFP. A UFP tem 4 campos, né? Teve 5 já, mas Parnaíba se tornou outro campus, virou outra universidade, a Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Aqui está só a apresentação da UFP, para se situar, né? Aqui está o prédio na qual nós estamos localizados, né? O programa fica na parte superior e o laboratório na qual a gente é vinculado fica aqui na parte inferior, que é o Limav, tá? Nós ficamos lá entre o CT e o CCN2, no campus principal aqui da UFP. Então, o programa de pós-graduação em Ciência dos Materiais, que como foi criado, hoje é Ciências e Engenharia dos Materiais, ele iniciou em 2011, né, com a nota 3, como todo programa abre na CAPES, e ao final de 2012 nós já tivemos o primeiro aluno formado, né, em dezembro de 2012. Né? Em 2013, após a criação do mestrado, a primeira turma a ser formada foi que surgiu a graduação. Ela começou como Ciência dos Materiais, depois foi transformada em Engenharia dos Materiais, né, e há 2 anos foi formada a primeira turma da graduação. Né? Então, os primeiros graduandos em materiais da UFP estão ingressando no mestrado, na pós-graduação de 2 anos para cá. Em 2015, nós, ao final da primeira avaliação trienal, né, como tivemos uma avaliação boa na nossa percepção, né, porque eu estava na coordenação do programa, nós submetemos a proposta de doutorado. Né, e no segundo semestre de 2015, nós conseguimos abrir o doutorado na CAPES com a nota 4. Tá? O programa sempre foi estruturado nessas 2 áreas de concentração, materiais cerâmicos e filmes, materiais conjugados e polimétricos, cada área com 2 linhas, como apresentado aqui para vocês, e eu estou vinculado à linha de polímeros e biomateriais. Tá? Ao abrir o doutorado, em 2015, com mais 1 ano e meio para frente, nós fechamos a quadrienal, que é o período de avaliação da CAPES, hoje, 4 anos, nós conseguimos atingir a nota 5, né, que foi o primeiro programa do Piauí a ter nota 5, sendo um programa totalmente feito e composto com professores do Piauí. Tá? Aqui está o site do programa, quem tiver mais interessado. Em breve vai ter aberto seleção de mestrado e doutorado, para vocês da física, que tiverem interesse, ou alunos de outras áreas também, é um programa bem multidisciplinar. Né? Como a gente pode ver aqui, né, a ciência dos materiais é uma área que ele envolve diversas outras áreas, que vai desde a economia, matemática, física, biologia, química, entre outras. Dentro das ciências dos materiais, há 3 tipos de materiais principais, que são os poliméricos, cerâmicos e metálicos, e a interseção entre esses materiais, a gente tem uma categoria de materiais chamadas de compósitos. Tá? Dentro desses materiais poliméricos é que a gente tem os polissacarídeos, que são os materiais que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Então, o que é que nos motiva a trabalhar com esses polissacarídeos? Né?
Primeiro, quando nós começamos lá em 2015 no doutorado, né, que eu trabalhei já com desses polissacarídeos, era o que mais chamava a atenção na época era a química verde, que entre um dos seus princípios é buscar utilizar materiais de fontes renováveis, né? E a gente vai ver daqui a pouco, quando estiver discutindo, as fontes renováveis para esses materiais. Mais recentemente, o que tem se destacado também é que todo mundo tem buscado se enquadrar para financiamento, para se encaixar dentro de editais, são os ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030 da ONU. Né? E se a gente pensar de um modo geral nas possibilidades que esses polissacarídeos envolvem, nós estamos encaixados em pelo menos 8 ODS diferentes. E esse ano, né, que é um critério de avaliação do CNPq, lançado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, na época eles estavam juntos ainda, a comunicação agora saiu, nós temos as prioridades que foram elencadas pelo esse ministério. Tá? Dentro dessas prioridades, tem 5 grandes áreas, né, de tecnologias envolvidas. Dentro dessas 5 grandes áreas, pelo menos em 4 áreas, a parte de polissacarídeos está bem envolvida. Né? Na área de tecnologias habilitadoras, parte de materiais avançados, biotecnologia e nanotecnologia, nas tecnologias da produção, na indústria, no agronegócio, principalmente. A tecnologia para o desenvolvimento sustentável, a gente vai nas energias renováveis, bioeconomia, tratamento e reciclagem de resíduos e tratamento de poluição. E nas tecnologias para a qualidade da vida, principalmente a área de saúde, mas entrando um pouco também na parte de saneamento básico. Tá? Isso, inclusive, hoje, essa portaria, essas áreas, é critério de avaliação de projetos e bolsas dentro do CNPq. Tá? Então, como é que está esses polissacarídeos em termos mundiais? Né? Para a gente se situar. Eu fiz essa pesquisa aqui em 2018, né? E a gente trabalhou com 3 palavras-chave que são sinônimos, dependendo da área, da revista, que é biopolímero, polissacarídeos ou carboidratos. Né? E a gente vê que polissacarídeos e carboidratos têm um destaque muito grande e que isso tem avançado bastante ao longo dos anos. Né? Aqui nessa tabela, só para ter uma ideia, até 2018, tinham sido publicados cerca de 310 mil artigos com a palavra carboidrato, né? Sendo o primeiro artigo relatado em 1883. Nesse outro gráfico, a gente faz a relação por área, né? A parte de carboidratos, principalmente por ser um tema clássico lá da bioquímica, ela aparece aqui em primeiro lugar, mas a medicina também tem um destaque muito grande ao trabalhar esses temas, tá? E isso daí vai por diversas áreas, incluindo a física também, que aqui está em torno da 8ª, 9ª área que mais publica com esses temas no mundo. Em termos de Brasil, para a gente ter uma ideia, né, o Brasil está em 7º lugar em publicações no mundo com a palavra biopolímero, 10º lugar com a palavra polissacarídeo e 12º lugar com a palavra carboidrato. Tá? Então, vocês veem que o Brasil está muito bem localizado em termos de mundo e que são palavras-chave que a gente tem bastante destaque em publicações. É tanto que o primeiro lugar nas 3 grandes áreas é os Estados Unidos. Tá? Em termos de revistas, né, que é uma área que interessa a gente saber onde publicar, como publicar. A gente tem 4 revistas que estão relacionadas diretamente ao tema carboidrato. Foi criada outra agora, numa base MDPI, né, que é direcionada só para polissacarídeos, já é o título da revista. E essa primeira aqui é a que tem mais destaque no mundo. É uma revista que hoje ela é Qualis 1 absoluta em praticamente todas as áreas do Qualis, né, que ainda está vigente em termos de tabela na CAPES. E ela tem hoje um fator de impacto maior que 7. Então, os polissacarídeos, além do que a gente já falou daquelas motivações, eles são bastante estudados devido a algumas propriedades que ele tem. Dentre essas propriedades, eles são materiais biodegradáveis, né, são abundantes, na grande maioria,
não imunogênicos, versáteis, têm diversas propriedades farmacológicas bem interessantes. Eles podem ser facilmente modificados quando eu comparo com alguns outros tipos de materiais, e eles têm natureza higroscópica. Eles podem ser de origem de animais, de origem marinha e de origem vegetal. De origem vegetal destaca-se a celulose, o amido e as gomas, que a gente tem bastante abundância aqui em nosso estado. Dentro, um exemplo do amido tem sido bastante recorrente a pesquisas, publicações, editais em nossa região. Destaca-se o mesocarpo do babaçu, que a gente vai falar um pouquinho de alguns exemplos de alguns trabalhos que a gente fez com eles. Dentre os marinhos, temos as algas, com destaque aqui por alginato, que é um polissacarídeo que é muito utilizado pelas excelentes propriedades que ele tem, e as carragenanas. E dentre aqueles de origem animal, a gente tem principalmente a quitosana, que tem uma particularidade perante os demais polissacarídeos. Mas também tem um destaque muito grande o ácido hialurônico, principalmente para a área de estética, e o sulfato de condroitina também. Então, dentre os polissacarídeos de origem vegetal, a gente tem a celulose e os derivados, os amidos e as gomas, como eu já falei. E aqui a gente tem a estrutura da celulose, é um polissacarídeo de cadeia linear, diferente do amido, que apesar deles terem o mesmo monômero, que é essa estruturazinha aqui, esse anel, vocês veem que aqui o monômero é bem semelhante, mas o amido ele tem uma estrutura ramificada, diferente da celulose, que tem uma estrutura mais linear. Então, o amido ele é muito presente no milho e nos cereais, de uma forma geral. Já a celulose, a gente encontra ela facilmente no algodão, que é um material que tem um maior percentual de celulose, e na madeira e em outros vegetais. Mas aqui na madeira e outros vegetais, ele já vem com uma mistura maior de outros materiais, exemplo da lignina e da hemicelulose. Os derivados da celulose, que já existem comercialmente, principalmente a metilcelulose, hidroxietilcelulose, hidroxipropilcelulose, eles são bastante utilizados na indústria alimentícia e farmacêutica, muito, muito utilizado mesmo. Para ter uma ideia, a CMC, que a gente dá o exemplo aqui, ele é bastante utilizado para bolo, para sorvetes. Alguns outros derivados desses são bastante utilizados em comprimidos. Se vocês tiverem a curiosidade de verificar nas embalagens, nas bulas dos comprimidos, vocês vão ver a presença de alguns derivados deles. Já as gomas, que é outro polissacarídeo extraído de vegetais, aqui eu listei algumas e destaquei a de xixá e a de cajueiro, que são as gomas que a gente consegue obter com mais facilidade, que tem sido bastante trabalhado aqui por pesquisadores do Piauí. Tá? A de cajueiro, ela é muito semelhante à goma arábica, tá? E muitas pesquisas têm sido desenvolvidas para substituir a goma arábica. Já a goma de xixá, ela é mais semelhante à goma caraia, que é uma goma de origem indiana. É da mesma família da planta, mas a gente no Brasil, aqui na região mais do Piauí, na região Nordeste, a gente encontra mais facilmente o xixá. Ele tem propriedades bem semelhantes. Ele é bastante aplicado também, essas gomas, na indústria de alimentos, tá? E elas são obtidas a partir de exudatos, Vários de vocês já viram isso em árvores de caju, Se tiver alguma incisão, algum ataque químico, físico, biológico, eles exudam, sai essa resina da planta com uma forma de proteção da planta. Essa resina ela é levada para o laboratório, é feita uma purificação dela, e após a purificação, para tirar impurezas, tirar proteínas, tirar algumas coisas que a gente não precisa, a gente obtém esse pó branco, que eu chamo aqui para vocês de goma purificada. O polissacarídeo extraído de animais, o mais abundante, que tem sido muito utilizado em pesquisas, é a quitosana. A quitosana ela não é obtida de forma natural. Quem é obtida de forma natural é a quitina, e após uma reação de desacetilação, para tirar o grupo, esse grupo aqui, que ele é majoritário, que é o NHC+OCH3, é um grupo acetil, ele é transformado em quitosana. Tá? Esses materiais eles são sensíveis ao pH, quitosana, e devido à presença desse grupo NH2 aqui,
que eu destaco aqui no círculozinho menor, ele tem uma propriedade diferente da grande maioria dos outros polissacarídeos, que ele se torna um material policatiônico, tá? E a grande maioria dos outros polissacarídeos, eles são polianiônicos, que eu vou mostrar no slide daqui a pouco para vocês. E com isso faz com que a gente tente fazer diversas combinações de quitosana com os outros polissacarídeos, né? Sendo um tema, um dos materiais que mais tem se destacado nos últimos anos. Ela é muito utilizada na área farmacêutica e biológica, ela possui, é relatada a atividade antimicrobiana nela, forma filme com muita facilidade, tem propriedades mucoadesivas, que tem levado também a diversos trabalhos na área de farmácia, tá? Ela tem a possibilidade de formar diversos sistemas, como nanopartículas, filmas, scaffolds, dispersões sólidas e nanocompósitos, né? Como a gente pode ver melhor ilustrado aqui nesse artigo, nessa figura de um artigo de revisão sobre quitosana. Outros polissacarídeos extraídos de origem animal, o ácido hialurônico, que é obtido principalmente da crista do galo. Então, até pelo método de obtenção dele, já se torna um material bastante caro e ele tem sido muito utilizado para preenchimento, né, facial, no tratamento estético. E a sulfato-condroitina, ele é obtido a partir de cartilagens, né, de animais, e ele tem sido bastante utilizado na regeneração óssea, tá? Se a gente comparar esses dois materiais, a gente já consegue visualizar aqui a diferença de grupos funcionais. Tá vendo? Eu já tenho um grupo funcional ácido, aqui eu já tenho a presença do enxofre aqui no meio desse material, diferindo esses grupos funcionais. Tá? Como a gente pode ver melhor circulado aqui e ilustrado para vocês. Os polissacarídeos extraídos de algas marinhas, a gente tem o principal, o alginato, que ele é extraído da alga marinha marrom, né? E o alginato ele tem uma particularidade devido à presença desses grupos aniônicos aqui, que é a COO-, eles formam complexos com metais divalentes. E ele é conhecido pela essa propriedade, que é chamada propriedade da caixa de ovo, né? Que vocês visualizarem aqui, a forma estrutural dele, com cátion através desse círculozinho que tem aqui no meio, ele vai como se fosse um ovo. Então, ele tem essa propriedade que difere dos outros materiais, tá? Outro polissacarídeo de origem de algas marinhas também é a carragenana, né? Ele difere dos anteriores por ser um polissacarídeo sulfatado, tá? E ele é obtido de algas vermelhas. E também tem propriedades polianiônicas. Dentre as principais aplicações das carragenanas, relatadas na literatura, ela atua como anticoagulante, imunomodulador, propriedades antitumorais, anti-hiperlipidêmico, antioxidantes e antimicrobianas. Tá? Então, se a gente vê em termos de números de grupo, né, essa primeira parte aqui eu tenho os polissacarídeos com natureza polianiônicas. Tá? Depois eu vou ter alguns polissacarídeos de origem neutra, e a quitosana aqui, que é o único polissacarídeo natural relatado com origem policatiônica. Então, por isso que ela é bastante utilizada para se combinar com diversos outros tipos de materiais. Então, falando de modificação, aqui eu trouxe a estrutura da celulose, né, que é um polissacarídeo linear. A celulose, os grupos funcionais, sempre que eu for relatar para vocês a partir de agora, são aqueles grupos na qual eles são os mais reativos e que têm mais destaque para se combinar com outros materiais. Na celulose, eu tenho apenas grupos hidroxilas, grupos OHs, certo? Diferentemente de outros polissacarídeos, o que torna a celulose um polissacarídeo menos reativo do que os outros polissacarídeos que eu falei para vocês até agora. Tá? Então, uma das funções para eu tornar a celulose mais reativa e aumentar a amplitude de aplicações dela é tentar modificar esses materiais. Tá? Então, para que a gente vai modificar esses materiais? Para aumentar a funcionalidade deles. Como é que eu posso provocar essas modificações? Através de ligações cruzadas, também chamada de crosslink, né?
Para os alginatos, principalmente, mas dependendo das modificações, consigo fazer isso com outros materiais também, através de ligações coordenadas com metais. Variando o pH, eu consigo ter interações eletrostáticas, tanto catiônicas como aniônicas, que eu já mostrei para vocês. E uma das principais modificações que se fazem com esses materiais é para tornar eles mais hidrofóbicos, principalmente se eu for para a parte de nanopartículas. Né? Com eles hidrofílicos, eu não consigo formar nanopartículas com facilidade. Aqui eu trago exemplo, né, que é um esquema bem ilustrativo das principais modificações que podem ocorrer. Né? Esse carbono é o carbono que está mais externo, que é o chamado carbono 6 da celulose. Ele é o carbono mais reativo. Então, essas hidroxilas é as que vão reagir com mais facilidade, porque elas estão menos protegidas do que as do carbono 2 e do carbono 3. Tá? E as principais reações que são feitas para tornar esse material mais hidrofóbico ou menos hidrofílico é a esterificação, eterificação e acetilação. Tá? Mas também são feitas reações de halogenação para deixar eles mais reativos para colocar outros grupos, como a reação intermediária, que eu vou falar daqui a pouco para vocês, e também por oxidação a gente pode transformar esses materiais em aldeídos. Tá? Para quem trabalha com a parte de biocombustíveis de um modo geral, tem feito bastante clivagem oxidativa para tentar quebrar as ligações desses polissacarídeos para tentar produzir etanol de segunda geração. E outra reação que tem se destacado é a clivagem oxidativa, na qual eu quebro a ligação entre o carbono 2 e o carbono 3, para mim poder facilitar a modificação dessas hidroxilas. Então, passando um pouco para os trabalhos que nós vamos apresentar um pouco para vocês, a gente vai falar um pouco do que nós fizemos até agora com celulose, com mesocarpo de babaçu, quitosana e goma, com aplicações para alguns trabalhos para biomateriais e outras aplicações para ecomateriais na área de tratamento de efluentes, de água. Então, a celulose, né, que é o trabalho que eu comecei, o polissacarídeo que eu comecei a trabalhar lá em 2015 no doutorado, eu tenho muito pouca coisa a respeito disso, principalmente no Brasil. Né? Ela é formada a partir da ligação 4-beta-glicosídica, na qual, a partir da glicose, você vai conseguindo formar a estrutura, na qual eu tenho essa unidade central que se repete e as unidades terminais que vão estar no fim da cadeia. Tá? Há alguns 2, 3 anos atrás, nós conseguimos publicar esse capítulo de livro, né, que fala apenas de funcionalização química de materiais celulósicos. Né? Esse livro ele é aberto, né, é um open access, e está disponível, mas quem tiver interesse também pode solicitar que eu possa encaminhar depois. Então, o primeiro trabalho que eu comecei a desenvolver, lá na época do meu doutorado, né, que foi o primeiro trabalho com celulose, era buscando fazer a halogenação da celulose. O que é a halogenação? Eu pegar esse grupo OH, tentar substituir ele por algum grupo que fosse mais reativo, ou um grupo de melhor saída. Para isso, a gente reagiu com cloreto de tionila, tentamos diversas formas diferentes, tá? E o mais reativo que a gente obteve maior sucesso foi o cloreto de tionila. E a gente tirou o grupo H e conseguiu colocar o cloro, né? Uma das formas que a gente utilizou para acompanhar essa reação foi através da ressonância magnética nuclear de carbono 13, né? Quando a gente viu o deslocamento aqui do carbono ligado à hidroxila para o carbono ligado ao cloro, indicando, com todo o deslocamento desse carbono, indicando que a reação ocorreu, né? E o grau de substituição acompanhado por análise elementar, foi próximo de 1, ou seja, praticamente todo o grupo hidroxila que eu tinha foi substituído por cloro. Né? Por que um dos objetivos que a gente fez isso? Porque a reação era mais fácil de ocorrer para a incorporação de centros básicos, ou seja, inserir grupos de nitrogenados, que era o principal objetivo da gente no momento do doutorado. Por
Por que inserir o grupo nitrogenados? Porque esses grupos nitrogenados, ele funciona como devido ao par de nitrogênios que ele tem disponível, ele tem capacidade de remover metais de meio aquoso, através da complexação, tá? E a gente testou na absorção de 4 metais, como está mostrado aqui nessa figura, conseguindo uma maior seletividade para o metal cobre, lá no meio. E aqui a gente propôs as formas na qual poderia estar o cobre interagindo com esse material modificado. Analisamos, fizemos algumas variações, né, buscando aqueles princípios da química verde, tentar diminuir a quantidade de solvente, e fizemos 3 voltas diferentes, uma com DMF, uma com água e outra sem solvente. Né? E, para nossa surpresa, aquela que foi sem solvente é que conseguiu a maior quantidade de grupos imobilizados, né? Na qual consegui 8,5% de nitrogênio incorporado no meu material, né? Chegando a quase 8 vezes mais comparado com o sistema na qual eu tinha água como solvente e mais de 2 vezes na qual eu tinha DMF, uma quantidade maior de solvente. Né? Nós acompanhamos isso por diversas técnicas, entre elas análise térmica, e conseguimos fazer uma correlação aqui da quantidade de massa com a quantidade de nitrogênio incorporado. Após ter esse material modificado com nitrogênio, nós tentamos aumentar os grupos funcionais que tínhamos nele. Né? E nesse trabalho a gente fez base de Schiff, que é a ligação entre um grupo amina e uma C-dupla-O, formando uma C-dupla-N, que é chamada base de Schiff, ligação em mina, tá? E a gente continuou a variação de solvente, né? Chegando até uma estrutura que nós queríamos que ela fosse cíclica, para tentar uma incorporação maior, ter um espaço maior para aprisionamento de moléculas poluentes, né? E a gente acompanhou isso daí tanto por quantidade de nitrogênio, de cloro, calculou o grau de substituição e a eficiência, onde a gente observa aqui que a eficiência maior também foi naquele material que tem mais nitrogênio, que já era esperado. Então, a quantidade de nitrogênio era diretamente proporcional à quantidade incorporada da acetilacetona para formar essa base de Schiff. Tentamos aumentar a cadeia orgânica, na qual eu tinha na etilenodeamina apenas 2 carbonos, né, entre os nitrogênios. Tentamos colocar agora uma cadeia com 4 carbonos, para verificar se essa funcionalidade continuava, se ia ocorrer na mesma proporção. Tá? E, devido a ser uma cadeia maior, tem um impedimento estérico maior, e com isso houve uma diminuição na funcionalidade desse material. Tá? Então, a quantidade de nitrogênio incorporado a partir da molécula foi menor do que no interior, mas ainda teve uma boa capacidade de remoção desses poluentes. Né? Aqui a gente fez também a parte termodinâmica desse sistema, acompanhado por calorimetria, e a termodinâmica ela foi proporcional à quantidade do material dissolvido. E aqui nós iniciamos alguns tratamentos com isotermas de adsorção, para acompanhar como é que esses modelos funcionavam e, de fato, qual era o modelo que tinha melhor ajuste para os nossos materiais. Continuando na linha de modificação de superfície, aqui nós, uma molécula que vocês vão ver bastante, que a gente utilizou muito, né, nos trabalhos sobre etileno sulfeto e materiais orgânicos, fizemos também materiais inorgânicos, que eu não vou apresentar aqui. Ela é uma molécula muito reativa, devido a ser um anel pequeno, facilmente tensionado e provocado a abertura, tá? E nós conseguimos uma imobilização bem significante também. Outra molécula que nós conseguimos, todos partindo da celulose clorada, como material precursor, é a aminometilpiridina, que a gente já ia com um material aqui bem mais hidrofóbico, a obtenção do material bem mais hidrofóbico do que os materiais anteriormente citados, devido à presença do anel aromático. Em parceria, na época do doutorado, nós começamos a fazer também reações de esterificação, né? Trabalhamos com 3 anidridos, e a gente tem alguns trabalhos até hoje que ainda continuam, o anidrido maleico, tá? Que a gente acompanhou a modificação, dentre outras técnicas, por infravermelho, pela facilidade da visualização da banda de carbonilo presente nesse material.
E fizemos a absorção de metais também, acompanhamos calorimetria, né? Teve uma boa capacidade de absorção de metais também esse material. A calorimetria também, com todos os parâmetros favoráveis, foram indicados para a remoção desses metais de meio aquoso. Na mesma linha, trabalhamos ainda com os anidridos fitálico e com anidrido succínico, né? Só que aqui difere um pouco do anterior, porque aqui nós tentamos provocar uma troca iônica ao invés de adsorção. Que após o material funcionalizado com o anidrido, nós fizemos primeiro uma troca iônica, tirando o hidrogênio, colocando o sódio, para tentar aumentar a quantidade de material removido, o que foi obtido com sucesso. Já tratando dos trabalhos desenvolvidos aqui no Piauí, né, um dos primeiros orientantes que a gente teve, que trabalhou com a parte de modificação de celulose, foi o Lucinaldo, né, na qual ele publicou esse primeiro artigo aqui com a celulose pura, né, na qual eu destaco os dados que ele obteve aqui, onde a capacidade de absorção foi em torno de 2 miligramas por grama, já trabalhando com corantes reativos, no caso aqui o corante vermelho. Depois ele fez a modificação dessa superfície com aminoetanol, tá? Que é uma molécula que ela tem um nitrogênio, um enxofre e 2 carbonos entre elas, e ao se analisar a capacidade de adsorção, nesse caso aqui, de um corante em 2 pHs diferentes, que foram os pHs que tiveram destaque através dessa curva, fazendo todo o escalonamento, toda a varredura de pH, a gente viu que ele teve 2 pHs que se destacaram, aqui em torno do pH 9 e em torno do pH 2. Né? Então, nós vamos estudar um pouco mais a fundo, fizemos pH PZC para ver qual era a carga daquele material, como é que ele tem influência, e fizemos também toda a simulação teórica nesse material. E após aumentarmos a concentração para forçar ao máximo ao equilíbrio, a gente viu que o material com pH 2 tem uma capacidade maior de adsorver. Né? E por que esses dois materiais, essas duas adsorções ocorreram nesses 2 pHs? Principalmente por causa do pKa do corante, né? Que eles têm esses 2 pKs diferentes. Mas ao forçar o aumento da concentração, o que teve mais facilidade de adsorção foi o pH 2. Outro trabalho desenvolvido no grupo também, né, nessa mesma direção, foi com a celulose pura para absorção da ranitidina, que é um fármaco bastante utilizado. Fizemos também um estudo de pH e levantamos a isoterma aqui, na qual a ranitidina ela teve uma capacidade de absorção, em termos de miligrama por grama, maior do que o corante que foi utilizado. Esse mesmo aluno, durante o mestrado, o Russo, que é professor do Instituto Federal do Piauí, fez depois a modificação com tripolifosfato de sódio, né? E a capacidade de absorção aumentou cerca de 3 vezes ao fazer essa modificação, né? E ele variou também o pH de síntese, na qual o pH, utilizando essa rota no pH 10, teve uma maior capacidade de absorção por fármaco ranitidina nas condições que foram estudadas. O Russell, já no doutorado dele, que ele também desenvolveu no nosso grupo, ele desenvolveu um novo fosfato de celulose, né? Nesse caso, ele já utilizou outro fármaco, na qual ele fez o estudo de adsorção e de liberação, né? Onde ele verifica que a capacidade de adsorção do material modificado é muito maior do que o do material puro, tá? E isso, além disso, a gente verifica que a adsorção ela é totalmente dependente do pH. E o pH da celulose pura ela é inversamente proporcional ao pH da celulose modificada. Tá? Então, as interações provocadas são interações diferentes e a forma de adsorver também é diferente. E aqui nessa tabela a gente só compara que a quantidade de material incorporado, de fosfato, comparando com outras rotas, ela foi bem superior para a modificação do material. Ainda no doutorado, a gente tentou fazer aquela reação que a gente fez inicialmente com cloração da celulose, substituindo o grupo H pelo grupo cloro. Né? A gente tentou forçar aqui em condições mais bruscas, né?
a gente tentou forçar a incorporação da etileno de amina direto na celulose, sem a modificação com cloro, né? Fizemos todo o estudo teórico, isso aqui com parceria, e com o Tiago, com o Regis, perdão. Acompanhamos a modificação por ressonância magnética nuclear, comprovando aqui a modificação da celulose pura, com a exceção de novos grupos, principalmente nessa região, né? E fizemos todo o estudo de adsorção. A quantidade de etileno de amina aqui foi bem inferior àquela do cloro, que já era esperado, mas é como uma rota provável para a gente fazer uma reação direta, ao invés de provocar uma reação intermediária com o cloreto de tionila, que é um reagente que é controlado pela Polícia Federal e que é um reagente bem complicado de se trabalhar. Com esse trabalho, o Roosevelt ganhou o primeiro, né, e único prêmio de CAPES de tese até hoje, de uma tese desenvolvida totalmente no Piauí, né, e isso nos honra muito com o desenvolvimento desse trabalho. Outra modificação que a gente fez, também explorando os grupos fosfatos, né, que são grupos bem interessantes de se trabalhar, principalmente para corantes, foi desenvolvido pela Fabrícia, na qual a gente trabalhou com tricloroetilfosfato, para tentar formar uma reação de crosslink, uma ligação cruzada entre moléculas, entre cadeias diferentes da celulose, né? E a gente acompanhou aqui por ressonância magnética nuclear de fósforo, mostrando que tinha apenas um único sinal para fósforo, indicando que o material foi funcionalizado dessa forma, né? Aplicamos na adsorção no corante verde brilhante, na celulose pura teve uma capacidade de adsorção de 18 mg por grama, na celulose funcionalizada 60 mg por grama, ou seja, a gente aumentou um pouco mais de 3 vezes a capacidade de adsorção através de uma reação direta. A Fabrício preparou também, ainda no mestrado, outro tipo de material, só que utilizando agora o ácido metafosfórico, que era uma molécula cíclica, né? E a gente observa também, foi acompanhado por, dentre outras técnicas, por análise térmica, né? Aqui está a proposta de como é a reação, também formando ligações cruzadas, mas a gente não conseguiu aqui apenas ligações cruzadas, tiveram alguns grupos livres também, e a gente vê através dessa curva que o material adsorveu muito mais quando foi modificado pela curva superior do que quando ele estava na forma pura. No doutorado do Lucinaldo, né, a gente apresentou alguns trabalhos do mestrado, agora do doutorado, a gente fez algumas reações com etileno sulfeto também, só que ao invés de crescer a cadeia a partir de uma molécula nitrogenada, a gente tentou fazer uma reação direta com cloro, e a gente precisou muito do pessoal da orgânica para tentar esclarecer e explicar aqui, que a gente queria ter o etileno sulfeto de uma forma fechada, numa condição bem controlada, para depois a gente reagir com etileno de amina e poder crescer a cadeia, que era a reação inversa que a gente tinha feito antes. E aí a gente conseguiu isso daqui com sucesso, conseguindo depois remover quase 80 mg por grama do corante amarelo Remazol. O outro trabalho desenvolvido no doutorado do Lucinaldo foi funcionalizar a celulose com ácido carboxílico, né? Na qual também a gente pode observar aqui nas curvas que a capacidade de absorção, tanto do cristal violeta quanto do azul de metileno, na superfície modificada, foi melhor, e isso foi muito bom porque a gente estava trabalhando com um corante catiônico e um corante aniônico. Para ambos, os materiais modificados foram mais seletivos, né? A partir desse material modificado, a gente tentou crescer a cadeia, utilizando uma triamina agora, ou seja, uma molécula que tinha 3 nitrogênios na cadeia, né? E, para nossa surpresa, quando a gente fez a ressonância, os sinais daquele grupo aromático que tinha no material, né, lá do anidrido utilizado, ele desapareceu. Então, foi um estudo bem interessante para a gente tentar explicar isso daqui, tudo, e a gente propôs esse mecanismo, na qual o grupo nitrogenado, ele interage aqui nesse primeiro grupo da esterificação, provocando a quebra desse composto e ele ficando ligado covalentemente. E isso foi interessante porque a gente tem um material menos hidrofóbico, né, com a saída do anel aromático lá. E tendo um material menos hidrofóbico, ele favoreceu um pouco mais a dissorção, né? E com esse trabalho, ano passado, a gente ganhou uma menção honrosa de melhor tese, uma menção honrosa dentro do prêmio tese de UFP, com o Lucinaldo.
que é um trabalho do Francisco, também desenvolvido, isso aqui foi desenvolvido no programa de pós-graduação em Química, né, na qual a gente tentou fazer a modificação da celulose com aminocilano. Né, esses aminocilanos, eles são muito utilizados em materiais inorgânicos, né, e a gente tentou fazer a modificação, que foi comprovada por ressonância magnética de silício, com a presença do silício aqui na superfície do material, e fez a absorção de amitriptilina, que é um fármaco, e o corante eosina, né? Onde o corante ele tem uma capacidade de absorção muito maior e uma cinética muito mais rápida do que o fármaco quando eu comparo, né? E olhando em termos de pH também, são comportamentos totalmente diferentes, dependendo do pH que foi estudado. O Matheus é outro aluno que defendeu também mestrado em Química com a gente, que está no doutorado. Ele pegou outro fosfato diferente daqueles já utilizados e tentou fazer a modificação, né? Se a gente olhar, tem uma modificação bem superficial, a gente já não conseguiu fazer ligação cruzada, e usou os mesmos fármacos, as mesmas substâncias que o Francisco utilizou para absorção, né? E a gente vê que teve substância diferente, grupos funcionais diferentes, mas que teve um comportamento bem semelhante, tá? A gente também acompanhou por RMN nessa modificação, e além dos estudos feitos nos anteriores, a gente estudou o efeito do cloreto de sódio também, né? E à medida que aumentava-se a concentração do cloreto de sódio, para ambos os sistemas diminuir a capacidade de adsorção. E estou finalizando a parte da celulose, é um trabalho esse aqui a gente não publicou ainda, né? A gente está finalizando a escrita dele, que foi do mestrado do Luciano. É um trabalho que a gente quis fazer uma hiperramificação, né? Produzir o material antes, para depois imobilizar na celulose, tá? Que ela vem da hiperramificação exatamente pela forma como é feito, que ele parece uma raiz de uma planta, né? E a gente tem aqui a solução do material, do corante, né, que ele trabalhou com corante vermelho e um corante amarelo, fez a absorção com a celulose pura e com a celulose modificada. E a gente vê que com a celulose modificada, praticamente, os tubinhos, principalmente com o corante amarelo, ficam praticamente transparentes, né? Esse material aqui a gente fez a partir da reação de etileno diamina e etileno sulfeto, para depois incorporar na celulose, né? Celulose aqui tem menos de 1 miligrama por grama de absorção, e a gente variou as concentrações, chegando aqui a praticamente 30 miligramas por grama, ou seja, a gente aumentou quase 3 vezes a capacidade de absorção do material. E esses são materiais bem interessantes que a gente pensa trabalhar para liberação de fármacos, devido a esses espaços vazios aqui que a gente tenta aprisionar fármacos e liberar com mais lentamente. Esse daqui é um trabalho de uma pós-doc que passou lá no grupo, hoje ela está lá na Unesp, né, na qual a gente utilizou a nanocelulose, já em parceria com o pessoal da Universidade de Araraquara, utilizou nanocelulose, né, para a produção de filmes, né, na qual ela teve aqui um filme flexível e transparente para a absorção e liberação do fármaco metrotrexato. Outro trabalho desenvolvido em parceria com a Uniara e a Unesp de Araraquara também, que a gente publicou durante o pós-doutorado também da André, em parceria, foi que nós produzimos celulose bacteriana através de resíduos da goma de caju, resíduos do caju, de um modo geral, da planta do caju, né, utilizando esses resíduos como fonte alternativa, né, e nós conseguimos obter, comparamos com o método tradicional, conseguimos obter, caracterizado principalmente pelo MEV aqui, por ser uma celulose bem fibrosa. E outro trabalho também nessa mesma direção está sendo desenvolvido pelo aluno de doutorado, Ricardo, né, que foi o primeiro publicado agora esse ano da tese de doutorado dele, na qual ele utilizou a celulose bacteriana como fonte como plataforma para crescimento de fosfato de cálcio dopado com sério. Esse artigo está aceito, mas não foi publicado na Ceramics International, que é uma revista também com fator de impacto bem considerável e qualiza 1 em materiais. Ele observa aqui por raio-x que houve a formação da fase principal que a gente queria, mas algumas fases secundárias. Devido às fases secundárias, nós fizemos o teste de citotoxicidade por MTT, viu que todos os materiais não tinham problema nenhum de toxicidade, bem semelhantes ao controle, tá?
E a gente consegue observar que foi acompanhando o crescimento, tá, desde a celulose bacteriana até o maior tempo aqui para a obtenção da rede de fosfato de cálcio dopado com sério, que a gente vê isso daqui para algumas aplicações biológicas, como crescimento ósseo. Tá? Partindo para a quitosana, né, algumas modificações que a gente começou, como eu falei, a quitosana se destaca bastante pela presença do grupo amino. Né, isso foi um trabalho que, na época que eu estava no doutorado, eu fiz a síntese, toda a síntese lá para a Caline, fazer doutorado conosco, né, sempre explorando o etileno sulfeto. Né. Esse material, a síntese foi acompanhada por RMN e análise elementar principalmente, na qual eu vi a relação de enxofre para nitrogênio formado, chegando na proposta desse material. No primeiro trabalho que eu orientei lá no mestrado de materiais da Caroline, tá? Caroline fez a modificação da quitosana com acetilacetona e depois com etileno diamina crescendo na cadeia. E acompanhamos essa modificação por RMN, onde a gente, depois que incorporou a acetilacetona, identifica aqui as bandas de C-O e C-N, né, indicando que elas estão covalentemente ligadas à quitosana, né, e ao realizar a modificação com etileno diamina, a gente vê aqui um aumento proporcional na formação de ligações imíneas, C-N, que é o que eu vou ter lá no final da cadeia. E esse material foi aplicado na absorção de diclofenaco de sódio, né, tendo uma absorção muito maior do que o material também precursor. Esse sistema aqui foi desenvolvido pela Fabrícia durante o doutorado dela, né, publicado no final do ano passado, na qual ela utilizou a quitosana com o talco. O talco é uma argila, né, na qual a gente tentou fazer a dissorção de fármaco para liberação na argila, não conseguimos diretamente nela, é um trabalho que foi feito em parceria lá com o pessoal da Espanha, e colocamos a quitosana para revestir essa argila, né, e com isso a gente conseguiu ter uma liberação um pouco mais controlada, né, e uma quantidade maior para o fármaco que a gente estava estudando, que no caso foi o fármaco amiloride. Tá? O talco ele é um material lamelar, é uma argila lamelar, né, e a gente, como ele não ficou muito absorvido no espaço interlamelar, ficou mais na superfície, ele provocou uma liberação mais rápida, e a quitosana veio para poder revestir e dar essa propriedade que a gente almejava. Luiz Ângela é outra aluna que fez mestrado e doutorado lá no grupo, né, ela trabalhou com aqueles mesmos materiais da Caroline, só que ela deu uma aplicação diferente, né? Ela fez a absorção de ceftadizima, que é um fármaco que é bastante estudado para a parte gástrica, né? E fez a dissorção e estudou algumas propriedades biológicas dele, né? Com a propriedade antimicrobiana, né? E acompanhou aqui a capacidade de absorção do material, onde para a gente ver qual era a quantidade mínima que a gente iria ter a absorção máxima. Né, e a quantidade mínima que a gente teve foi 125 miligramas por ml, para não precisar utilizar um excesso de fármaco. Tá? E a gente verificou que com 48 e 72 horas, os materiais foram bem eficientes. Né? Um exemplo aqui para esse material com a celulose modificada, ele teve em 72 horas, ele teve até uma atividade microbiana maior do que a ceftadizina, que já tinha aquela propriedade. Né, possivelmente porque aquele fármaco ele já tinha sido consumido devido à atividade dele, e aqui ele ainda estava liberando para o meio, provocando que essa atividade continuasse e fosse potencializada com o tempo, devido à sua liberação. Esse trabalho aqui, o Elton defendeu ele no mestrado, né, ele está terminando o doutorado agora em materiais, na qual ele fez a modificação da quitosana com o anidrido, provocando esse produto aqui, né, obtendo esse produto a partir da reação da quitosana, abrindo o anel do anidrido. Ele fez atividade antibacteriana também, né, fez o material em diversas proporções, na qual na proporção 1:5 ele já conseguiu ter 100% de atividade. Né, o material puro quitosana tinha 58%, ao fazer a modificação ele chegou nos 100%. Para Staphylococcus aureus. Para E. coli, o material não tinha atividade nenhuma,
e já na primeira concentração ele conseguiu 99% de atividade. Fez todo o estudo de citotoxicidade, né, em nenhum material, em nenhuma atividade mostrou citotóxico, garantindo que a gente poderia utilizar esse material como um biomaterial, e fez o estudo de hemólise também, não gerando nenhum resultado maior do que 1%, garantindo e nos assegurando da capacidade de utilização como biomaterial. Isso aqui é um trabalho em parceria, né, um trabalho bem interessante que eu orientei. Ela fez mestrado na farmácia, na UFP. A gente queria fazer a dissorção na paligosquita, que é uma argila também bastante comum, né, bastante publicada, e que a gente tem uma fonte na cidade de Guadalupe, aqui no Piauí. E muitos trabalhos são desenvolvidos com essa argila. Inicialmente, ela tentou fazer a dissorção em pH diferentes, né, mas a gente, nesse primeiro trabalho, a gente fez todo o estudo de caracterização, mas a gente viu que a gente não conseguiu adsorver a quantidade que queria no material ao fazer o compósito, né, da paligosquita quitosana. E aí nós fizemos outro trabalho, fazendo a modificação inicialmente com glutaraldeído, que é uma molécula bastante utilizada, e quitosana, obtendo esses sistemas. E aí nós já conseguimos aqui que esse material tivesse uma absorção superior a 60%, ou seja, ficou mais do que o dobro dos precursores. E aí, a partir daí, a gente fez todo o estudo de liberação do fármaco, tá? Onde aqui a gente tem um sistema inicial, na qual a gente não teve uma liberação boa, né? Foi uma liberação muito rápida. Já com o material formado compósito modificado, a gente já teve uma liberação mais controlada. Esse é um trabalho mais recente, em parceria com os professores da área de saúde, na qual nós pegamos aquele material lá da Luiz Ângela, e nós fizemos algumas outras atividades biológicas a mais, né? O tipo atividade antioxidante e MTT, hemólise, perdão. E esse material também foi aplicado em vivo para úlceras gástricas, né? Que é um trabalho, a primeira parte foi publicada na Carbohydrate Polymer, e a segunda parte ele está em fase final de escrita, mas deu um resultado também bem interessante para tratamento de úlcera com a liberação controlada. Outra linha que a gente tem trabalhado bastante é na formação de géis para cicatrização de feridas. O primeiro trabalho foi desenvolvido pela Onaíra, na qual a gente fez a associação de um gel de quitosana com clorexidina, né, para tratamento de feridas cutâneas. Acompanhamos a formação desses materiais, dentre outras técnicas, pela análise térmica. Fizemos o tratamento de diversos sistemas, e a gente, com a quitosana pura, a quitosana com 2% e com 4% de clorexidina. E sempre comparamos com a pomada colagenase, que é considerado o padrão ouro para cicatrização, né? E a gente teve a surpresa com o material com 2% aqui, né? No 7º dia, era o menor tamanho de ferida dentre todos os sistemas utilizados, ou seja, o material teve uma funcionalidade até um pouco maior do que o padrão ouro conhecido na literatura. Foi feito todo o estudo histológico para acompanhamento, né, em parceria, que não é bem a área da gente, mostrando também, além do tamanho da ferida ter diminuído, mostrando histologicamente a funcionalidade desse sistema. Ela utilizou também o nerolidol, que é outra molécula bem interessante, que tem atividade biológica bem interessante, tá? E além das propriedades de cicatrização de feridas, como mostrado aqui nesse trabalho, nessa figura aqui com ratos, né, que a gente também obteve um sistema bem interessante para 2%, ela fez atividade antimicrobiana. E aqui no material com 2% de nerolidol, a gente já vê que não há crescimento nenhum de bactérias, que além das propriedades cicatrizantes, ele também tem propriedades microbianas bem interessantes. E agora no doutorado, né, o primeiro trabalho publicado dela, a gente já foi com a vertente mais natural, né, dos materiais biológicos. Ela trabalhou com óleo de buriti, né, e com quitosana e com gomas, e também obteve resultados bem interessantes para cicatrização de feridas, certo? Até mais interessante do que a pomada, mostrando que o óleo de buriti também dá uma potencializada na cicatrização de feridas. Esse aqui é um trabalho que a gente desenvolveu em parceria com o pessoal da UFPB, né? Bem semelhante àquele que a gente tinha feito com a paligosquita, que eu falei lá da aluna da farmácia, só que aqui a gente tem uma hidroxapatita aminada, né, que é funcionalizada já com grupos nitrogênios.
E a gente conseguiu, a partir da reação com glutaraldeído também, formar um crosslink com a quitosana, na qual utilizou-se esse material para remoção de diclofenaco de sódio, obtendo uma capacidade de absorção bem superior aos materiais precursores. Esse sistema foi acompanhado por ressonância e por DRX para mostrar toda a parte estrutural do material, já que a gente trabalhava com material mais inorgânico. Com o babaçu, a gente tem alguns trabalhos com o bezocarpo, iniciando com a dissorção de poluentes no material puro. São trabalhos que foram desenvolvidos com um grupo de pesquisa lá da Federal do Maranhão, mostrando aqui que a gente trabalhou com diversos corantes, como ilustrado aqui, e dependendo do corante, a gente consegue, da interação que tem, a gente consegue aumentar bastante ou não essa interação. Aqui foi feito com o mesocarpo do babaçu e aqui com o epicarpo, que é outra parte do babaçu. Aqui a gente tentou, nesses dois estudos foi estudado bem a parte de adsorção, certo? Todos os detalhes, todos os parâmetros, pH, cinética, concentração, temperatura. Já nesse daqui a gente vai utilizar mais a parte estrutural, a parte de caracterização desses dois sistemas para a dissorção de cobre, de uma fitalucianina de cobre. E aí a gente caracterizou e sempre utilizou a celulose como um parâmetro, devido ao monômero, os grupos químicos desses materiais serem bem semelhantes, mesmo sendo um amido que foi acompanhado por DRX. E a gente pôde observar que o mesocarpo aqui da figura B, ele era bem semelhante ao da figura A, comprovando que tem grupos químicos semelhantes. Já o epicarpo, a gente vê principalmente nessa região de maior deslocamento químico aqui, tem uma quantidade de grupos bem diferentes daqueles observados na celulose. E isso deve-se à presença de lignina no material. Então, foi feito esse estudo de adsorção no epicarpo e no mesocarpo, e eles obtiveram quantidades de adsorção semelhantes. Então, o que leva a gente a pensar que a maior parte da interação são com os grupos OHs aqui superficiais. Ainda em continuidade com a parceria lá do Maranhão, nós pegamos aquela moléculazinha que eu falei para vocês no início, do etileno sulfeto, e tentamos incorporar ela nesses polissacarídeos, tanto no mesocarpo quanto no epicarpo do babaçu. E, novamente, o mesmo perfil que a gente tinha para o material puro, a gente conseguiu para o material modificado. Eles tiveram praticamente a mesma capacidade de adsorção. Esse trabalho aqui também foi testado para remoção de cobre de aguardente de cana, de cachaça. Teve um resultado bem significante, trazendo ele pegando uma cachaça que não estava dentro dos padrões e conseguia trazer dentro do padrão permitido pela legislação brasileira, e rendeu a primeira patente lá, junto com o pessoal da Federal do Maranhão e da Unicamp. Que os resultados são apresentados aqui nesse artigo para vocês. Aqui a gente tem o material inicial, na qual essa cachaça aqui, B, ao aumentar a dosagem aqui para 3 gramas por decímetro cúbico, a gente já tinha ele abaixo do que a legislação permite, mostrando que esse material pode ser eficaz na purificação de cobre para aquelas aguardentes que são produzidas ainda em alambique de cobre, que ocorre uma certa lixiviação. Já as gomas, a gente tem aumentado bastante os trabalhos com esses materiais lá no grupo, Isso começou por interesse de um grupo português lá da Universidade de Coimbra, ao trabalhar principalmente para a liberação de fármacos através de nanopartículas. Eles trabalhavam bastante já com outros polissacarídeos, como alginato e entre outros, principalmente o alginato e quitosana. E o objetivo iniciou-se com a goma para a gente tentar substituir o alginato pela goma, começando com ela pura e depois fazendo modificações. E rendeu esse review na Carbohydrate Polymers, que é um review que tem sido bastante citado também, mostrando algumas modificações da goma, que era esse o objetivo. E com isso, ao publicar o review, a gente conseguiu identificar esses 4 principais derivados que estavam sendo bastante relatados na literatura. O primeiro, a partir da oxidação, o segundo, a sulfatação, o terceiro, a carboximetilação, e a quarta, a acetilação. A gente vai ver alguns desses materiais modificados mais à frente. Que é um trabalho que, como eu falei lá no início, quando eu falei com goma, as 2 principais gomas que têm se trabalhado no Piauí, a goma de xixá e a goma de caju,
E foi feito um trabalho em parceria com as professoras Alessandra e Marcília, que são da farmácia, para a aplicação dessas gomas na área farmacêutica, né? Verificou-se por DRX que a goma de caju ela tem algumas definições, alguma estrutura mais definida do que a goma de xixá, né? Mas são estruturas bem complexas. A goma de xixá, devido a ela ter um peso molecular bem superior e grupos funcionais, exemplo, grupos sulfatos, bem maior do que a goma de caju, então ela tem um poder de inchamento muito maior, né? E ao se fazer hidrogéis com a goma de xixá, foi verificado que todas as propriedades texturais, à medida que se aumenta a quantidade de polissacarídeo, eu continuo aumentando essas propriedades texturais, né? E foi um artigo que a gente publicou o ano passado. Em parceria com a professora Dulcilene, que era da UFP, né, do campus de Parnaíba, mais é do programa de materiais. Tem esse trabalho aqui da Carla, né, que foi aluna da UFP, que hoje faz doutorado lá em Pernambuco, na qual ela fez a esterificação da goma através da reação com anidride fitálico, né, e incorporação de pratas para a atividade antimicrobiana. Acompanhou esse estudo por FM, mostrando a formação das nanopartículas, mostrou que o diâmetro das nanopartículas aqui é em torno de menor que 100 nanômetros, os dois sistemas utilizados, né? E no sistema ela tem um sistema monodisperso, no outro ela tem um sistema polidisperso. Isso foi uma forma dela ir evoluindo na síntese até chegar no sistema monodisperso, que era o objetivo do trabalho. Em parceria lá com o grupo de Portugal, de Coimbra e de Pernambuco, né, como eu falei para vocês, para a formação das nanopartículas, a gente tem que ter uma superfície um pouco mais hidrofóbica, senão a gente não consegue formar as nanopartículas. E aí, nesse trabalho, ocorreu a reação de acetilação da goma, obtendo uma goma acetilada, né, obteve-se um material mais hidrofóbico, e com isso a gente já conseguiu formar as nanopartículas. E aí a gente pegou um sistema na qual eles utilizavam já lá com outros polissacarídeos e a gente foi substituindo alguns polissacarídeos pelas gomas modificadas. Nesse primeiro trabalho aqui, a gente conseguiu em 240 horas, até 240 minutos, perdão, uma liberação daquela quantidade desejada, sendo controlada. Aqui é um trabalho desenvolvido lá no Limave também, na qual eu orientei, que a gente utilizava também uma argila para a dissolção e liberação do fármaco. E utilizando a argila pura, esse sistema não foi possível de ter uma liberação controlada. Ao revestir esse sistema com a goma, a gente já conseguiu ter uma liberação controlada, né? E um material bem protegido. Um exemplo disso é aqui no pH 1.2, que é o primeiro pH na qual foi testada a liberação foi muito baixa, ou seja, a gente tem um sistema, ele pode passar do estômago para liberação em outras partes do organismo. Ao subir esse pH de 1.2 para 7.4, eu já consigo sair de 12%, 14% para 80% de liberação, tá? É um sistema que ele pode ser utilizado para proteger um fármaco. Esse trabalho aqui é da Alessandra, foi minha aluna de doutorado, que era dentro do projeto que a gente tinha em cooperação com Coimbra, né, na qual a gente utilizou a goma de xixá, que é a goma obtida da esterquila striata, né, e a gente tirou um dos polissacarídeos utilizados lá, que eu mostrei para vocês, e colocou a goma, né, a goma pura nesse primeiro trabalho, e a gente já conseguiu ter uma liberação bem controlada, né, com resultados até melhores do que o material de partida que foi utilizado por eles. Aqui já no doutorado do Elton, ele voltou do sanduíche agora, que estava em Portugal, né, retornou essa semana, ele modificou a goma de xixá com acetilação, publicou esse ano, e utilizou um trabalho em parceria com o professor Fernando Aécio, lá do CCS, para avaliar as propriedades antimicrobianas e antiparasitárias, né, e a gente teve resultados bem significantes, né, aqui a proposta da reação, né, e todos os testes biológicos de citotoxicidade e de atividade antiparasitária, né, e os antimicrobianos também, mostrando que, dependendo da bactéria, eu vou ter seletividades diferentes, e esses testes mostrando que eu posso utilizar com segurança meu material.
Aqui a Sorane, que é um artigo que foi publicado esse ano, é aluna da professora Dulcilene, lá em parceria com a gente. Ela fez a esterificação da goma de xixá, né, e avaliou as propriedades antibacterianas e citotóxicas com anidrido succínico, né? E aí também teve materiais com propriedades bem superiores, aqui as duas gomas, né? Utilizou a caraia como padrão para modificação e a de xixá, e a gente vê que os dois materiais modificados têm propriedades superiores ao material de partida, tá? Ela fez o estudo de citotoxicidade também, e ela viu para a grande maioria dos sistemas, além de não ter problema com as células, alguns sistemas ainda promovem o crescimento celular. Fez o estudo de hemólise também, viu que o material também poderia ser utilizado sem nenhum problema. O Marcos é um aluno também que defendeu o doutorado em materiais no ano passado. A gente fez bem naquela linha de os esquéfides para a regeneração tecidual, né? Com a celulose dopada com hidroxapatita dopada com série e gomas naturais. A gente utilizou nesse primeiro trabalho dele avaliou a parte biológica e as propriedades mecânicas, né? Onde foi feita a combinação da goma de caju com a goma gelana. Foi feita toda a parte de MTT, o material teve um crescimento celular também, não apresentando nenhuma tipo de toxicidade. Com hemólise, também a gente viu que não teve problema, né? Aqui a gente avaliou o crescimento de fosfato, né, mostrando que há um crescimento do fosfato com o passar das horas, e acompanhou também a produção do material por XPS, mostrando a presença e quantificando a quantidade de sério presente no material. O outro trabalho derivado de sua tese, né, ele variou aqui agora, em vez de utilizar a mistura de goma gelana e goma de caju, ele utilizou só a goma gelana para a gente comparar as propriedades. E a gente consegue ver nessas imagens que ele teve um material com porosidade bem significante, né, e a foto dos esquéfodes aqui, que é aquilo que a gente almeja, né? E esse trabalho ele conseguiu ganhar, né, o melhor tese da área de ciências exatas da até engenharia, no prêmio UF de tese do ano passado. E o trabalho também que a gente tem uma linha de pesquisa nova que foi sendo desenvolvida no grupo, coordenado principalmente pela professora Josi, né, foi desenvolvida pela Fran, que é ex-aluna da UESP, né, ela fez graduação na UESP, na qual ela está utilizando gomas como molde, né, para crescimento de óxidos, né. Aqui ela utilizou a goma de caraia, a goma arábica, que é a goma de caraia, né, e ela conseguiu, inclusive, trazer esses materiais fotocondutores de uma atividade na região do UV para ele ter atividade na região do visível, né. E com isso ela publicou esse primeiro artigo com 90% de eficiência. Esse segundo aqui com as nanoflores, que está em revisão, praticamente aceito também. Nesse caso, ela fez com o óxido de zinco, teve resultados também bem significantes, incluindo aumento da carga da área superficial, né, formato, morfologias diferentes, aqui a gente já tem nanoflores. Publicou também esse outro artigo esse ano, né, com nanopartículas diferentes. Fez todo o estudo de acompanhamento de fotodegradação, tudo no visível, que é uma das coisas que mais se almeja para o material ter mais atividade fotocatalítica, tá? E com eficiência superior a 80%, utilizando o material natural como plataforma para crescimento desses óxidos. Então, com isso, os principais desafios, né, para essa área de polissacarídeos é a gente buscar cada dia materiais mais seletivos, é isso que a gente busca na modificação, né, que às vezes, dependendo da modificação, a gente vai ter seletividade para uma área e não para outra. Aumentar a quantidade de grupos incorporados, que eu posso ter mais funcionalidade, deixar o material mais hidrofóbico, ou menos hidrofílico. Realizar uma boa caracterização dos materiais, sempre é importante para a gente poder explicar tudo aquilo que está por trás desses materiais. Os testes ambientais, realizar sempre testes de absorção e reutilização do material, com a possibilidade de recuperar o poluente, que a gente vai diminuir custos, ele vai ser mais viável. E a gente pensa, né, desde o trabalho de doutorado do Russo, que a gente ganhou o prêmio CAP de tese, desenvolver filtros e outras plataformas para aplicações reais. E na área biológica, a gente pretende avançar um pouco mais em alguns outros testes biológicos in vitro, né, e já estamos iniciando, mas a gente precisa avançar mais nos testes in vivo. Agradeço aqui, né, todas as agências de fomento, FAPEP, CAP, CNPq e FINEP,
sem elas a gente não conseguiria ter recursos para desenvolver essas pesquisas. A universidade, que é a minha instituição, que me acolheu e que há 14 anos eu estou nela, que tenho muito orgulho disso. A Ulimave, que é o laboratório na qual nós estamos vinculados, a todos os alunos e colaboradores, né, principalmente a todos os alunos que já passaram no grupo de iniciação, mestrado, doutorado, supervisão de pós-doutorado. Sem eles não seria possível desenvolver praticamente nada do que eu mostrei aqui para vocês, assim como os colaboradores. E agradecer ao professor Gustavo Guzmão e ao PETFIS, que é o UESP, pela oportunidade de estar apresentando aqui um pouco do que eu fiz nesses 14 anos de UFSC. Né? Muito obrigado, espero que não tenha passado muito tempo. E aí está meu e-mail, quem quiser trocar algum contato, alguma informação, e eu fico à disposição aí de todos. Então, assim, aqui tem uma pergunta que é do Júlio, tá certo? E ele pergunta, qual material apresentou maior evolução na cicatrização de feridas? Talvez reformulando a pergunta dele, né? Pode ver assim, dentre os materiais estudados, né, que você já pesquisou, quais foram aqueles materiais que demonstraram aí uma maior eficiência, né, na cicatrização de feridas? Perfeito, Júlio. Obrigado, Júlio, pela pergunta. Né? Os sistemas, a gente tem utilizado uma quantidade bem pequena, como eu mostrei para vocês, lá em torno de 2% dos materiais, né? E o que apresentou melhor em termos de propriedade, de ser um material mais acessível, tudo, que eu defenderia hoje é o óleo de buriti. Né? Associado com a quitosana. Ele deu um resultado bem surpreendente e ele tem outras propriedades, além da cicatrizante, superiores às outras moléculas que nós estudamos. Então, eu defenderia hoje o óleo de buriti. Também até mais uma curiosidade, já que você falou do óleo de buriti, assim, o grupo também, ele faz algumas pesquisas também, Edson, com outros materiais, outros óleos que são encontrados aqui no Cerrado Piauiense, como algumas plantas medicinais. Já foi feita assim, alguma prospecção ou apenas, por enquanto, só foi com o óleo de buriti? Porque assim, a gente sabe que tem uma riqueza muito grande de plantas medicinais aqui no nosso estado e que, assim, se de repente está sendo feito um estudo, levantamento, para posteriormente fazer esses ensaios aí, essas pesquisas. Então, a gente testou outros óleos ainda também, com outras moléculas que ainda não foi publicado no trabalho da Unaíra, né? A tese de doutorado da Unaíra foi bem nessa direção, para moléculas naturais, moléculas biológicas que fossem acessíveis aqui. Né? A gente terminou parando um pouco nessa linha, Gustavo, devido aos problemas de CIGEM, ela não pôde avançar muito para levar esses materiais que ela fez sanduíche também em Portugal, para avançar muito nesses testes, porque ela não conseguiu levar o material. Aí terminou que deu uma truncada um pouco nos trabalhos, entendeu? Mas a gente pretendia fazer todo esse estudo que o pessoal da área farmacológica faz bastante, né? Mas são sistemas interessantes. Se diminuir um pouco a burocracia, principalmente do CIGEM, a gente tem interesse, sim, em voltar a estudar todos eles. Agora a gente se depara com vários tipos de comitê, né? Já tinha o comitê de seres humanos, né? O CEP, tem o SEUA, que é para uso em animais também, que como vai aplicar, também vai precisa também de autorização do SEUA. E agora também o do CIGEM, né? Tudo que envolve aí plantas, animais, patrimônio genético, o conhecimento tradicional associado tem que passar pelo CIGEM. Muitos pesquisadores também vêm falando dessa questão, né, da burocracia que tem que ter agora quando você quer pesquisar um material. Isso termina dificultando, atrasando um pouco as pesquisas e termina até, às vezes, com tanta burocracia, fazendo com que os professores terminem optando por pesquisar em outras áreas do que nessas, né? Já que alguns professores estão fazendo faz todo o estudo teórico para ver quais são as moléculas que já foram estudadas farmacologicamente,
A partir dali, pega o composto principal, compra ele no mercado já, e você não vai ter nenhum problema ambiental, né, de autorização, de nenhum conselho para lhe fiscalizar, e aí você vai ver se aquela molécula que era majoritária vai ter atividade semelhante. É isso que a gente fez no doutorado do Elton e da Sorane, já em parceria com o pessoal lá da farmacologia. A gente está fazendo isso, está comprando a molécula majoritária daquele óleo, daquele composto, daquele extrato, e trabalhando diretamente com a molécula majoritária. E tem dado resultados bem significantes aí. Foram coisas publicadas esse ano já em parceria lá, principalmente com aquela parte antiparasitária que eu apresentei.